Meu nome é Vinícius Augusto. Vinícius Augusto, sou da turma 2C de Lógica da Programação e vamos aqui agora explicar sobre o código, algoritmo da prova. O intuito da criação desse algoritmo está relacionado na área da inteligência artificial, trabalhar com o algoritmo da inteligência artificial para desenvolver um código que faça com que ele seja capaz ou não de identificar se uma pessoa tende ou não a ter uma doença, que nesse caso é uma doença cardíaca, certo? Aqui está os exemplo o exemplo de saída. E aqui ele deixou claro a questão da ordem e das variáveis, certo? Vamos aqui ao código. Aqui nós damos início às variáveis do código, certo? Estão presentes aqui, essa questão do var. E aqui explicando que a palavra var serve como um comando específico para as variáveis. Sempre que for botar uma variável, vamos botar esse var para o programa entender que ali vai ser encaixada uma variável, certo? E o prompt, que vem logo em seguida, é um comando de entrada, para como se fosse a pessoa selecionar algo ali, certo? E sempre que for pedir para as pessoas botarem algum número, alguma letra, como entre com seu nome, entre com sua idade, tem que usar um prompt para o programa entender que ali vai ser um comando de entrada, um comando com que as pessoas vão chegar e pôr algo ali, certo? Para o programa funcionar, para dar seguimento. E vamos à parte do if, que é essa parte aqui que chega aqui, eu acho que é o comando, a função mais usada nesse código. O if é um comando que ele se submete para determinar uma condição, e o else para confirmar o oposto de tal condição, certo? Então o if sempre vai ser usado se eu quero determinar se aquela condição for verdadeira ou não. Por exemplo, aqui no fluxograma dado, ele fala que se a variável stSlope for menor ou igual a 5, igual a 1.5, ou seja, se essa variável for menor ou igual a 5, vai ser verdadeiro essa sequência aqui do fluxograma inteiro, certo? E é com isso que nos damos a nossa primeira ramificação. A nossa primeira ramificação é dada aqui. Primeiro tem aqui as variáveis, com o persifloat, que também eu esqueci de mencionar. E o persifloat é usado especificamente para receber números nas nossas entradas. Então aqui, por exemplo, que for o var do gênero, como o gênero é submeteiro para masculino ou feminino, então não precisa de persifloat, mas os outros que têm persifloat é porque precisariam de entradas numéricas, certo? E o comando do if, ele vai funcionar digitando if primeiro, para usar a condição, e abrindo parênteses. É importante lembrar também que na primeira linha do if, ou seja, quando a condição for dada, no final do código é acrescentada uma chave aberta, para dizer que aquela condição vai se submeter àquilo que vier depois dessa chave. Então, está aqui a primeira chave, e foi se encaixando outros ifs, porque aqui vai ter 4 ifs seguidos. Se viemos aqui no fluxograma, veremos que vão ser 4 principais condições. A primeira é da variável stSlope, a segunda vai ser do max HR, se eu não me engano é a frequência cardíaca, a terceira vai ser do sexo, do gênero, e a quarta vai ser desse exercise angina, certo? E é nisso que vai ser baseado esses primeiros 4 ifs. E aqui tá as variáveis, como eu disse. Aqui está o menor ou igual a 1.5, que vai ser a condição. Isso aqui que está dentro do parênteses vai ser a condição, certo? E como esses resultados aqui abaixo, nessa parte do true, que é a parte verdadeira, eles não necessariamente dependem só de um, como por exemplo, só desse aqui, ele depende do max HR, ele depende do sexo, ele depende do exercise angina e do stSlope. Então, por isso que esses ifs, essas condicionais ficaram um dentro da outra, porque um vai depender da outra para dar função, para dar continuação ao código, certo? E aqui, como eu disse, todo if vai ter um chaveamento aberto, e aqui fechamos. É muito importante lembrar sobre essa questão do alinhamento, certo? Porque o else, como eu disse, que vai ser aquele programa, aquela palavra que vai dar
a controvérsia da condição, ou seja, se você quer que a condição for verdadeira, o else vai ser a parte falsa. É importante lembrar que o else sempre vai ter que estar alinhado com o seu if, entendeu? Se o else daqui for contrário ao gênero, então eu tenho que alinhar perfeitamente com o if, para que dê tudo certo sobre o código, certo? É uma coisa trabalhada durante o curso. Dando mais para frente aqui do programa, temos aqui os principais resultados, vamos dizer assim, que foi isso aqui, que são essas class 1, que sempre ficam abaixo na última linha de todos os retângulos, certo? Tá aqui class 1, class 1, class 1. Isso aqui meio que é a resposta para as condicionais. E por isso que depois de todos os ifs vai ter o vertices 0 ou vertices 1, certo? Que vai ser classe 0 ou classe 1. Mas que estamos botando nessa parte de algoritmo, certo? Aqui dando continuidade, essa parte inteira até a linha 56, ou seja, da linha 33, especificamente da linha 33 até a linha 56, que dá a essa parte verdadeira do código, certo? Então essa parte inteira aqui, essa parte aqui, ó, true do código, que é a parte verdadeira, vamos dizer assim. Então, da linha 33 até a linha 56, é só a parte da ramificação que vai ser a verdadeira, certo? Aqui tem o fechamento de todas as chaves que precisam ser necessariamente fechadas. Eu não posso abrir todas as chaves no começo e deixar para fechar tudo no final. Tem que ser específicos. E por isso que a própria plataforma LOP, ela tem esse sistema de alinhamento, certo? Para você já não confundir e conseguir fechar todos os ifs e os else direto. Outra coisa que vale lembrar também é que o else ele tem a mesma característica do if, que é ele tem que ser aberto com a chave e fechado com a chave assim que acabar a condição dele, certo? E temos também a questão do alert. O alert vai ser aquele comando que vai expressar como se fosse uma resposta às condições, certo? Como se fosse um resultado. Vamos dizer assim, o alert, nesse caso aqui, só foi usado no final, porque por consequência do código. Porque ele só precisava da resposta final, que vai ser 1 ou 0, que o vertices vai ser 1 ou 0, certo? E vamos lá. E aqui, a partir da linha 57, damos início à segunda parte da ramificação, que é a parte do false. Aqui, ó. E vamos dar início a essa parte inteira aqui da ramificação, certo? Que a princípio vai ser a mesma coisa da primeira, só que tem um detalhe. No código, no início do código, a gente começou com o if do stSlope, que é a principal variável dessa, certo? No entanto, como o stSlope ele vai variar para todo o fluxograma, não só para a parte true, mas também com a parte false, certo? Então, dá para perceber que esse if, só vai ser fechado lá no final, bem aqui no final, porque todo o programa e todo o algoritmo vai depender dele, do stSlope, dessa variável em específico, certo? Na parte da segunda ramificação, em vez de começarmos com if, já que já começamos com if para a variável stSlope, nós vamos começar com else. Por que vamos começar com else? Porque essa parte do fluxograma é o contrário dessa. Se aqui é true, verdadeiro, aqui vai ser false, de ser contraditória, certo? Ser contraditória no sentido de ser o resultado oposto dessa primeira, que é verdadeira, ok? Então, começamos. E sendo que, como eu falei, vai ser o mesmo esquema da primeira ramificação, certo? Então, temos aqui, começando com else, como eu falei, abrindo as chaves, e começamos com as condições aqui dentro. E, por exemplo, esse chessPaintType tem que ser menor, se o chessPaintType for menor que 0.5, como ele apresenta aqui no gráfico, chessPaintType menor ou igual a 0.5, como está escrito aqui no código, e o colesterol for menor ou igual a menos 1.43, que já puxa aqui, ó, nessa parte do colesterol, percebe-se que cada condicional vai variar de acordo com as outras, certo? E aqui eu adicionei um comentário que, independente da idade posta, o indivíduo terá o problema cardíaco. Logo encurtei essa parte do código. Como assim? Essa parte do colesterol,
quando chega aqui no colesterol, no fluxograma, é perceptível que se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui for verdadeiro, do colesterol ser menor ou igual a 1, menos 1.443, o herd disease vai dar 1. Classe 1, classe 1, classe 1. Então, ao invés de eu pegar todas essas, puxar a variável da age, da variedade da Gini, eu encurtei e botei que o herd disease vai ser igual a 1, porque independente da idade ali, independente da idade que o indivíduo tiver nessa condição do colesterol e do chest pain type, ele vai apresentar a doença cardíaca, certo? Seguimos aqui com o fechamento e a abertura das chaves. Sempre lembrando a questão do alinhamento, porque se isso aqui for posto de maneira errada, isso aqui pode bagunçar o código inteiro, pode fazer que o código não funcione inteiramente, certo? E aqui damos início ao final do código, que é a questão dessas últimas partes, do old peak, da idade e do exercise angina, que é as últimas partes da ramificação de false, certo? E aqui, apresentando novamente o uso das condicionais, dos resultados e do else, que é a contradição, certo? Vamos lá. E aqui, submetendo esse trabalho na plataforma LOP, pode dar verdadeiro. Mas é importante também que o LOP tem só uma parte limitada, certo? Dessas entradas. Nesse caso aqui, ela só emitiu uma entrada. Mas vindo aqui mais acima, tem os casos testes que o professor Ivaldo botou aqui na plataforma LOP, e é disponibilizado aqui, os casos testes. Dito isso, eu vim na plataforma que foi recomendada pelo professor, o Replit, e aqui que foi criado o código. Foi criado o código, certo? O mesmo código que está lá está aqui, o alerta e tal. E aqui vai ser a parte das entradas que a gente pode adicionar, certo? Então a gente vai vir aqui no bloco de notas e vai digitar essa parte aqui, pegando a primeira parte. Deixa aqui o bloco de notas que é até melhor. Aqui quando a gente dá para correr o código, né, para botar para funcionar o código, dá em perfeito estado, que ele fala digit, e quando ele fala digit é para a gente vir aqui e pegar esses casos testes que foi disponibilizado na plataforma LOP. Esse caso aqui a gente vai pegar um por um para digitar aqui na plataforma do Replit, certo? Aí dá um enter e vai puxando os outros códigos. Certo. Dito isso, pegando todas essas variáveis aqui, ó, cada uma dessas linhas aqui, ó, aqui as variáveis que foram explicadas no início do código, certo? Das entradas, aqui ele disponibiliza como a idade, o gênero, o tipo de dor do peito, colesterol, frequência cardíaca, o exercise angina, o old peak e aquela variável que vai ser tudo dependendo dela, que é o RC slope. Como vimos aqui, só preciso copiar todos esses códigos aqui, todos esses números dados aqui, e o herd disease é para dar 1, e o código estiver tudo certo. E dando um enter aqui o resultado. Para ficar melhor em entendimento, eu vou pegar outro que dê 0, que no caso aqui vai ser o da linha 5. Aí eu vou realmente fazer todo aquele processo de copiar esses números para cá. Certo. Dito isso, pegando a quarta linha de código, proporcionando aqui, a quarta,
Não, perdão, a quinta linha de código, vindo aqui no Rapid, isso aqui é para dar 0, certo? Então, quando dando Enter, aqui a resposta 0, certo? Então, isso aqui prova a funcionalidade do código, do algoritmo desenvolvido na plataforma Log. E é isso. O que mais dava para entender são as coisas resumidamente. O código, o algoritmo, dado aqui como prova do curso de LOP, é inspecionado na parte da inteligência artificial para termos um entendimento melhor, trabalhando com árvore de decisão, que vai se basear principalmente no comando do if, que é o comando de condicional, certo? Dito isso, é isso. A questão do código, ele vai se basear na inteligência artificial para ver se a pessoa é capaz de identificar se a pessoa tem ou não a tendência de possuir ou desenvolver uma determinada doença. Bom, isso é o término do vídeo. Novamente, isso aqui foi um algoritmo criado numa prova da plataforma LOP, que foi basicamente girando em torno do uso da inteligência artificial e da árvore de decisão, que é baseada no comando if. Gira em torno de toda a questão do condicional, do if e do else. Nesse vídeo é explicado como cada função funcionou, a abertura dela e o fechamento delas. Se baseou também na questão do fluxograma disponibilizado na plataforma Rapid e do uso em geral do código e do desenvolvimento do algoritmo. Para finalizar, meu nome é Vinícius Augusto, sou da turma 2C do curso de Lógica e Programação da UFRN, turma do professor Urivaldo. E é isso, obrigado por assistir.